Fala galera, muito bom dia a todos, muito bem-vindos aí a mais uma aula, muito mais uma live de aquecimento para o Destravando TI para concursos fiscais e controle. Pessoal, essa é a nossa nona live, tá? Nona live da semana, é muito conteúdo gratuito que a gente está trazendo aí para vocês, né? Conteúdos aí realmente que agregam para a jornada de vocês aí rumo aos cargos fiscais, rumo aos cargos de controle. Bom dia, Leo Felipe, Alex, Ângela, Carlos Edu, professor Roberto, Klemer, Felipe, o João, beleza? Show de bola, pessoal. Pessoal, já sobe o coração, já sobe o foguinho aqui para avisar o resto do pessoal, né? Para o Zuckerberg mandar essa nossa live pro pessoal, né? E aí, pessoal, na nossa nona live de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a mentalidade do aprovado em concursos de alto nível, tá? Lembrando que aqui é só o aquecimento para o Destravando TI, né? Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, nós vamos ter o Destravando TI para concursos fiscais e controle, em que em 3 aulas eu vou te mostrar quais os erros que você não deve cometer de jeito nenhum para estudar essa disciplina, né? Erros gravíssimos que podem custar a sua aprovação, o que realmente importa para você acertar a questão de prova de TI, né, para os concursos fiscais e controle, e como que você pega essa disciplina e sai de ter medo dela e transforma ela no seu aliado, transforma ela no seu diferencial competitivo. Isso tudo nós vamos falar nos dias 1, 2 e 3. Quem não se inscreveu no evento ainda, se inscreve, né, pessoal? 100% gratuito, 100% online. Participa, que vai agregar bastante. Beleza? Então hoje nós vamos falar aí sobre a mentalidade do aprovado, né, em concursos de alto nível, né? Só antes da gente começar, né, enquanto o pessoal vai chegando por aí, quero que vocês subam os coraçõezinhos aí, subam os foguinhos, né? Pedro chegou por aí, show de bola. O Pedro está nos acompanhando durante todas as lives, né, Pedrão? Tá aproveitando aí 100% do nosso conteúdo, e é isso mesmo, tem que aproveitar o conteúdo aqui, né? Quando a gente se dispõe a trazer esse tipo de conteúdo para vocês, é que a gente sabe que a gente vai conseguir agregar aí na preparação de vocês, né? Afinal, dá um trabalhão e gasta um tempão a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, né? Só as lives são 2 por dia durante essa semana e durante a próxima semana toda, né? Além de, lógico, toda a preparação, organização, etc. Beleza? Meu povo, vamos lá. Vamos falar então de mentalidade do aprovado, né? Só para a gente ter uma ideia do que a gente já fez até aqui. Hoje é a nossa nona live, como eu falei. A gente já falou sobre fiscal e controle, qual é o melhor. A gente já falou rumo aos 20 mil, quais as oportunidades de concurso aí para ganhar até 20 mil reais por mês. A gente já falou quais os pensamentos que podem impedir você de se tornar o próximo auditor. Quais as matérias que você precisa dominar, e em que ordem, inclusive. Eu falei para você não ser o concurseiro Neném, o concurseiro JN ou o concurseiro Mega Sena. Teve uma live só sobre isso. Professor, não sei o que é concurseiro Neném, o que é concurseiro Mega Sena, o que é concurseiro JN. Volta lá e assiste a aula que nós falamos disso. Eu contei um pouco aqui sobre a minha trajetória. Falei os 12 passos para minha aprovação em 12 concursos. Tivemos também aí uma aula ontem sobre PDF ou vídeo. Qual que é o meio que eu considero mais efetivo, mais eficiente? Será que é um só? Será que são os dois? Será que é um misto? Será que eu tenho um vencedor? E ontem à noite a gente teve a honra de receber a Beatriz Boscardini aí para falar da aprovação dela, né, na Cefaz Espírito Santo, mas na verdade em várias, né? Cefaz Espírito Santo, Cefaz Ceará, ISS-BH, ISS Campinas. E ela falou um pouquinho pra gente aí também como é que ela enfrentou TI, como é que ela enfrentou os assuntos também de NFE e FD nesses concurso. E agora nós vamos dando continuidade aí com a mentalidade do aprovado. E à noite a gente vai falar às 20 sobre quando deve se começar a fazer prova, né? Qual é a minha sugestão para você começar a pegar a sua mochilinha e encarar as provas, né? E encarar as provas de concurso na prática, na vida real, né? Sair ali da sua zona de conforto, não tão confortável assim, que é estudar para concurso, né? E ir lá encarar a prova na vida real, comprar sua barrinha de chocolate, pegar sua água, sua caneta preta e entrar ali no mundo concreto da prova. Então vou dar opinião sobre isso. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade do aprovado em concurso de alto nível. Pessoal, antes de eu falar, né, um pouquinho da minha opinião aqui, eu queria que vocês subissem aí no comentário, tá? Subissem aí no chat. Quais as características ou quais os adjetivos, né? Quais as qualidades que deve ter um concurseiro que vai ser aprovado em um concurso de alto nível, né? Falando aí concurso fiscal, concurso de controle, concurso que paga seus 10, 15, 20, 25, 30 mil reais. Sobe aí pra mim
quais os adjetivos, as qualidades. Eu quero ver se vocês estão, pelo menos, né, com a noção do que é que vocês precisam ter em mente se vocês quiserem ser aprovados. Então sobe para mim aí no chat quais que são as características, né, os adjetivos, as qualidades que vocês acreditam que são importantes e que são fundamentais para a aprovação aí nos concursos de alto nível. Deixa eu ver se a galera participa. Bom dia aí, a galera chegando. O Paulo, o Fausto, a RBK, o Jean Patrick. Ó, o Pedro já falou aí, ó, isso mesmo. Faço foco e as lives estão reformulando meu planejamento e mudando a mentalidade. O Senhor está de parabéns. Senhor não, tá, Pedro? Senhor, você perdeu o ponto aí com o Senhor, tá? Mas vamos lá. A gente está aqui para ajudar realmente, né, pessoal? Além de administrar aí a disciplina, que é a disciplina mais temida dos últimos tempos dos concursos fiscais, e a gente está conseguindo fazer isso, né, com uma qualidade absurda, com excelência absurda, com resultados absurdos, né, em quantidade de aprovados, em pessoal que está aprendendo e que não aprendia antes. A gente também, eu também tenho a função aqui de trazer para vocês conteúdos diversos, né? Vocês podem ver que, na verdade, a grande maioria dos conteúdos que eu estou trazendo para vocês nem são conteúdos tão ligados assim à TI, né? São conteúdos mais gerais, da área fiscal, área de controle, preparação para concurso em geral. Afinal, né, posso passar um pouquinho da minha experiência de aprovação nesses 12 concursos. E não só da aprovação em 12 concursos, né, mas da reprovação em mais de 40 provas. Eu fui reprovado em mais de 40 provas, pessoal. Isso eu não tenho vergonha de dizer não, faz parte do processo. Fui aprovado em vários? Fui aprovado em vários. Alguns até rápido, mas também passei por várias provas em que eu costumo dizer que eu levei uma chibatada das grandes para sair da prova zonzo, né? Para sair da prova zonzo e partir para a próxima. Inclusive é uma das coisas que eu vou falar para vocês em relação à mentalidade. Ó. A Ana Paula falou ali, ó, assiduidade nos estudos. A Cíprica falou determinação e organização. Show de bola, show de bola. Vai lá, pessoal, vai colocando aí as características que nós vamos discutir se faz sentido ou não esses adjetivos aí né, na mentalidade dos aprovados. Vamos lá, pessoal. Primeiro, tá? A primeira característica, tá? A primeira característica que eu considero mais importante, digamos assim, não sei dizer se é exatamente a mais importante, mas é uma que a gente inclusive falou lá na live das 12 passos para minha aprovação em 12 concursos. Isso eu falei lá nessa live, inclusive era o primeiro passo, que é a definição clara do objetivo. É a definição clara, né, do Everest, que é o que eu chamei lá na live dos 12 passos. O concurseiro de alto nível, o concurseiro aprovado, né, o aprovado, na verdade, em concurso de alto nível, ele tem um foco muito claro, ele tem um objetivo muito claro. Ele quer ser aprovado e acabou. E aí tem a ver com o que a Cíprica colocou ali de determinação. Então ele está determinado àquilo. E aí, como ele está determinado àquilo, pessoal, o resto fica pouco importante. O resto fica pouco relevante. Então, quando o cidadão, a cidadã resolve, de verdade, de fato, estudar para um concurso de alto nível, o aprovado, né, o futuro aprovado, ele vai pensar no seguinte: olha, eu vou passar nesse troço. O que é que eu tenho que fazer? Não sei. Eu sei que eu vou passar. Então, a primeira característica importante do aprovado de concurso de alto nível. Ele é determinado, ele é obstinado a cumprir aquele objetivo que ele colocou para ele próprio. Porque assim, olha, ninguém é obrigado a fazer concurso. Ninguém é obrigado a ser servidor público. A partir do momento que você decide isso, galera, se você decidiu isso, cara, menina, menino, se tu decidiu isso, então concentra as tuas energias nesse projeto. Concentra as tuas energias nesse projeto. Porque senão, tu vai ficar só se frustrando. Porque tu não consegue uma coisa nem outra. Aí entra na história do concurseiro nem, que a gente já falou aqui no aquecimento. Então assim, primeira coisa, defina o seu rumo de vida mesmo. Ah, professor, não quero ser servidor. Beleza. Desliga essa live aqui e vai estudar outra coisa. Vai estudar empreendedorismo. Vai estudar para se desenvolver no teu mercado profissional. Agora não, professor, eu quero ser servidor público. Então tu vai, né, colocar aquilo no teu objetivo, colocar aquilo na tua mente e tu só vai parar quando tu conseguir. Então, tem que ser determinado, tem que ser obstinado. Professor, isso é motivação? Não necessariamente, tá? Porque a motivação, ela é importante. Só que a motivação, ela acaba de tempos em tempos, tá? E aí depois tem que ficar só a disciplina, né? Porque a motivação ela acaba. Você pega ali, opa, fiquei motivado e tal,
Mas a motivação, ela não tá ali toda hora, não. Tem hora que você vai estudar desmotivado mesmo. Tem hora que você vai estudar com ódio no coração mesmo de ter que estar estudando e não fazendo outra coisa. Mas a sua determinação vai ser determinante, né? Vai ser relevante para que você consiga essa aprovação. O Brito tá falando, professor, você é o melhor, valeu, Brito Santos Luana, né? A Luana. Então, beleza, show de bola. O Laércio entrou por aí, né? Tá acompanhando a gente também nas lives, beleza, show de bola, galerinha. Beleza, então a primeira coisa que eu considero importante é isso. Segunda coisa que eu considero muito importante, né? E talvez aí seja uma... Essa talvez seja uma das mais importantes. E aí eu vou fazer uma analogia para a gente entender essa característica. Olha só. Talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas nós temos aí a Bolsa de Valores. Né? Nós temos aí a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores é ali uma ferramenta, uma estrutura em que você pode investir o seu dinheiro. Tá? Você pode investir o seu dinheiro, você pode comprar ações de empresas. Você pode comprar ações de empresas e aí você vai, né, lucrar com o crescimento dessas empresas ou vai perder com o não crescimento, com o decrescimento dessas empresas. Tá? Beleza. Pessoal, que história é essa de bolsa? Eu vou falar para vocês, né? Porque eu quero fazer analogia com isso. Na Bolsa de Valores, você pode ter dois comportamentos. Você pode ter dois comportamentos. Você pode ser um investidor buy hold, que a gente chama, que é o investidor que compra e espera. E você pode ser um investidor day trader. Day trader é aquele cara que quer operar no curto prazo. Então ele compra no mesmo dia e vende no mesmo dia. Ele quer comprar com a variação do preço da ação. O buy and hold, ele não está preocupado com a variação do preço da ação no curto prazo. Ele está variado com o fundamento da empresa. Ele está preocupado se a empresa vai crescer no longo prazo, se a empresa dá lucro, se a empresa é bem gerida. Ele está preocupado com isso. Então você tem o investidor buy and hold, você tem o investidor... O day trade, na verdade, não é nem considerado investidor, mas você tem o day trade, né? Que ele lucra na operação de curto prazo. Então, veja que é diferente o pensamento, tá? O pensamento do day trade, ele quer ganhar no curto prazo com a variação de preço, independente do fundamento da empresa. Independente se a empresa é boa ou ruim. O buy and hold não, ele escolhe boas empresas, ele investe naquelas empresas e ele tem paciência, digamos assim, ele tem um pensamento de longo prazo. Porque se as empresas continuam crescendo o lucro, ele vai recebendo dividendos, por exemplo, ao longo do tempo e vai, né, recuperando aquele investimento e crescendo o seu patrimônio. Então são coisas diferentes nesse mundo. Vamos lá. Quantos por cento de day traders ganham dinheiro na bolsa? Quantos por cento de day traders ganham dinheiro na bolsa? Vou além. Quem ganha dinheiro com day trade na bolsa? Quem ganha dinheiro com day trade na bolsa? Um ou dois gato pingado e o cara que vende curso de day trade. São esses caras que ganham dinheiro com day trade, né? É um ou dois gato pingado e o cara que vende curso vendendo a facilidade. Olha, ganhe até 10 mil em um dia fazendo day trade. Então esse cara vende o curso e ele ganha dinheiro com day trade. Quem ganha dinheiro com buy and hold? O cara que escolhe boas empresas e tem paciência de esperar. Né? Tem paciência de esperar. Estamos falando de longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, são pensamentos diferentes. Por que eu fiz essa analogia? Porque em concurso você tem que ser buy and hold. Você tem que ser buy, e aí tem a ver com o primeiro aspecto que é a determinação, tá? Em concurso você tem que ser buy and hold. Em concurso você não pode ser day trade. Em concurso você não pode entrar, vou fazer aqui Pernambuco, se der deu, se não der não deu, desisto, aí daqui a 3, 4, 5 meses vem outro concurso, eu faço de novo, e assim vai. Então você fica naquela brincadeira ali. E o concurseiro, né, que tem o pensamento de médio e longo prazo, o buy and hold, ele vai continuar até a aprovação. Mas o que eu quero destacar em relação a isso? É a constância. O que é que o investidor buy and hold ele faz na bolsa? Todo santo mês ele pega um dinheirinho lá e investe nas ações e compra ações daquelas empresas. Todo santo mês ele faz isso. Ele define uma porcentagem do salário dele, ele define o valor fixo que ele vai investir e todo mês ele compra. O que é que nós estamos vendo aqui se ele está comprando todo mês? Nós estamos vendo a característica da constância. Então o concurseiro, o aprovado, né? O aprovado, ele passou por um processo de alta constância nos seus estudos. Ela é aquele cara que estudava, aquela cara que estudava todo santo dia. Ou 6 dias na semana, que seja. Aí a distribuição, né?
pode variar conforme cada um. Tem gente que gosta de estudar todo dia, tem gente que prefere tirar ali um dia de folga. Eu, por exemplo, tirava um dia de folga no pré-edital da vida, né? Então é um cara que vai ter constância. Ele vai ter constância. Ele vai todo dia estudar. Faça sol, faça chuva, calor, frio, né? De um jeito ou de outro, ele vai dar o seu jeito de cumprir ali o seu objetivo. Ele vai ter o seu jeito ali de cumprir o seu objetivo. Então ele é constante. Ele é constante, ele tem um pensamento de médio e longo prazo. Ele sabe. O aprovado de hoje foi o concurseiro de ontem. Né? O aprovado de hoje foi o concurseiro de ontem, que sabia que o processo poderia demorar. Ele não sabia quando é que ele ia ser aprovado, mas ele sabia que ele ia ser. Ele sabia que ele ia ser. Então, né, ele continuou constantemente fazendo o processo, fazendo o que tinha para fazer, estudando, revisando, resolvendo questão, fazendo prova. Esse é o cara que foi aprovado. O cara que é aprovado, ele tem um pensamento de focar na solução e não no problema. Ele foca na solução e não no problema. Eu vejo muita gente aqui, né? A gente tem mais de 33 mil seguidores hoje, e muita gente, pessoal, chega no direct, ou não sei o quê, que na primeira dificuldade já quer desistir. No primeiro empecilhozinho, já acha que não é pra mim, já acha que não é pra você e tal. E o aprovado não. O aprovado ele supera a dificuldade. Não estou entendendo TI aqui por esse material, não, vou procurar outro. Não estou conseguindo fazer assim, vou pegar outro. Não consigo estudar à noite, estudo de madrugada. Não consigo estudar de madrugada, estudo de noite. Porque tem gente que é assim, eu só vou estudar quando eu tiver um ambiente altamente silencioso, que ninguém me perturbar, que não tiver nenhuma movimentação. Aí não estuda nunca, porque ele nunca vai ter esse ambiente. Né? Ele nunca vai estudar esse ambiente. Então, o aprovado, né? O aprovado, ele supera as dificuldades, ele foca na solução. Qual que é a solução? Cara, não estou conseguindo estudar em casa, vou para uma biblioteca. Vou para uma biblioteca. Entendeu? Não estou conseguindo estudar de um jeito, estudo de outro. Não estou rendendo de manhã, estudo à noite. Eu não posso, professor, eu trabalho manhã, tarde, ou então eu trabalho tarde e noite, eu trabalho à noite, estudo no outro horário. Acorda mais cedo, vai dormir mais tarde. Dá os teus pulos. O aprovado dá os pulos dele. Professor, na semana eu não consigo estudar muito, na semana eu consigo estudar 2 horas por dia. Então dá 10 horas na semana, então mete mais 10, 15 horas no final de semana. Ixi, professor, mas aí eu vou perder minha vida, né? Tudo é abdicação. O aprovado ele sabe que ele tem que abdicar de coisas ali. Professor, quer dizer que nunca eu vou poder ter um momento de lazer? Nunca eu vou poder sair para comer uma pizza, para ir no cinema? Não, pode sim. Só que você tem que saber que você vai abdicar em muitos momentos. Você não tem como, se você é o festeiro ou a festeira, você não tem como toda sexta-feira e sábado, né, toda sexta-feira e todo sábado, você não tem como ir para farra. Você não tem como ir para farra todo final de semana. Por quê? Porque você está abrindo abrindo mão de horas importantes, né? Abrindo mão de horas importantes. O Laércio está falando aí, que lá tem uma escola de nível infantil, né, que um cara que queria 10 galas, só Deus na causa. Botei fone bom e resolvido isso. Compra um abafador de barulho, né? Aqueles fones com abafador. Comprar aqueles abafador de obra. Né? Resolve o problema, foca na solução. Não, mas tem gente que acha que é o alecrim dourado e que todo o ambiente tem que se voltar para ela ou para ele para poder ele estudar, porque senão não dá, né? Tem gente que pensa assim, é o alecrim dourado, né? O diferentão, diferentona, que o mundo tem que se redesenhar para poder resolver a vida dela ou a vida dele. E não é assim que funciona. O aprovado sabe que ele vai ter dificuldade no caminho. Mas ao invés de focar na dificuldade, ele foca na solução. Entendeu? O aprovado sabe que se ele tiver que estar no ônibus, ele estuda no ônibus. O aprovado sabe que se ele tiver que acordar 4 da manhã, ele acorda 4 da manhã. Ou ele sabe que se ele tiver que dormir 4 da manhã, ele vai dormir 4 da manhã.
Engraçado que quando eu estudava, estava lá no Ministério do Planejamento, na DENIT, eu tinha um colega que estava lá também, e a gente estava estudando para o mesmo concurso na época, a gente estava estudando para o ISS Salvador. Ele acordava 4 da manhã para estudar, porque ele rendia bem ali de madrugada. Eu ia dormir 4 horas da manhã estudando. Né? Então, eu até brincava que eu passava o turno para ele. Passava o turno para ele. E aí, Gabriel, já podemos aqui encerrar o meu para começar o teu? Eu brincava que passava o turno para ele. Porque o meu horário era aquele que eu conseguia fazer. Não adiantava. Não adiantava eu acordar 4 da manhã. Porque 4 da manhã eu não ia render nada. Até hoje eu não rendo muito de manhã. Né? Então, você também tem que entender, se auto-avaliar, né? Tem que se auto-avaliar e entender as suas características pessoais, o seu perfil. Como é que se encaixa? Né? A gente tem a história do Clube das 5. Tá? O Clube das 5 funciona para alguém? Funciona. Para algumas pessoas funciona. Para outras não, e tá tudo certo. Para mim não funciona de jeito nenhum acordar 5 horas da manhã para estudar. Esporadicamente, né? Dá uma insôniazinha, eu acordo e faço alguma coisa, mas não é o comum. Então você tem que ter esse pensamento crítico também. De cara, não tá funcionando assim. Agora sim, né? Tem que tentar também, né? Não é tentar meia hora e ver que não dá certo e já mudar tudo, não. Porque você fica só mudando o planejamento, porque você não insistiu o tempo suficiente para maturar aquela forma de estudar. Então, como que seria o aprovado, ele tem esse pensamento. Que ele tem que se adaptar também, tem que ser adaptativo à realidade. Ele tem que adaptar a banca, ele tem que adaptar o ambiente, ele tem que adaptar a matéria. Ele sabe que vai ter matéria que ele não gosta, mas ele sabe que ele tem que estudar. O concurseiro Junão, o que é o concurseiro Junão, professor? O concurseiro Junão, o Alecrim Dourado, né? Ele quer só estudar o que ele gosta. Passa nunca. Passa nunca. A não ser que ele goste das 5 disciplinas fundamentais. Olha aí o grande Henrique Napoleão. O Henrique vai estar aí com a gente na semana que vem para falar como foi que ele sobreviveu à prova de análise de dados no TCU e foi aprovado lá. Inclusive é um concurseiro de alto nível. Ou tu acha que o Henrique pegou a prova do TCU, olhou para aquele calhamaço de conteúdo e desistiu porque o conteúdo era grande demais e tinha conteúdo que nunca tinha sido cobrado? Não, ele foi lá e foi para cima e encarou. Qual que era a dificuldade? A dificuldade era a disciplina de análise de dados, não era? Como é que ele resolveu essa dificuldade? Procurava os melhores professores daquela disciplina. Com certeza aí o Henrique pegou o nosso curso, que eu sei que ele é nosso aluno, que vai estar aqui. Deve ter pegado outros cursos também. Acho que ele já falou isso pra mim. E meteu as caras naquela disciplina, porque era aquela disciplina que ia aprovar ele. Mas ele vai falar pra gente isso aí na semana que vem. Então, como será aprovado, ele tem essa mentalidade. Não fica embarreirado, focando na dificuldade. Ai, professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o cursinho. Eu não tenho dinheiro para comprar o curso avulso. Cara, prioridade. Prioridade. Esses dias o cara veio lá na live do YouTube dizendo que não tinha, que só queria estudar material gratuito e perguntou o que eu achava. Eu disse, cara, primeiro eu perguntar, né? Qual que é o celular que tu tava falando, que tu tava me escutando aí? Qual que é o smartphone que tu tá me falando? Às vezes o cara tá falando do iPhone. Às vezes o cara tá falando lá, reclamando, tá falando do iPhone. Vende o teu iPhone, compra um celular mais básico e compra um material de estudo, poxa. Depois tu compra teu iPhone. Entendeu? Então, assim, é questão de prioridade também, né? Questão de prioridade também. Concurseiro, como eu disse, concurseiro ele prioriza o aprovado, né? Ele prioriza aquilo que vai aprová-lo. Aquilo que vai aprová-lo. Então, se ele tem que investir no material melhor, ele vai investir no material melhor. Se ele consegue, por exemplo, investir numa boa consultoria, num bom coach, ele vai investir numa boa consultoria, num bom coach. Se ele consegue fazer, ele vai, entendeu? Porque ele sabe, como a gente viu a Beatriz ontem. Beatriz começou a estudar ali, né? E depois sentiu necessidade de ter um acompanhamento para fazer o plano por ela, porque ela não queria mais se preocupar com fazer o planejamento. Ela foi lá e contratou a galera da LS e terceirizou uma parte importante do processo. O professor só passa com coach então? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que se você quer ser aprovado, utilize todas as ferramentas que estão ao seu dispor para você ser aprovado mais fácil e mais rápido. Né? Mais fácil e mais rápido. Porque assim, professor, quer dizer que se eu tiver só o pacotão do cursinho, eu não vou ser aprovado? Não, nunca disse isso.
Só que você pode demorar muito mais e ter muito mais dificuldade do que se você pega o básico dali e pega os professores excelentes de cada uma das disciplinas importantes do seu concurso, por exemplo. Né? Você tem que ter esse pensamento aí de longo prazo, constância, né? Não focar nas suas dificuldades, mas sim na solução delas. Você tem que ser um resolvedor de problemas do seu estudo. Tem que ser um resolvedor de problemas do seu estudo. Beleza? Faz sentido aqui o que eu estou falando para vocês, meu povo? Diz aí para mim se faz sentido aí o que eu estou falando para vocês, né? Deixa eu voltar ali, a galera tinha falado mais algumas características também. Vou voltar aqui no chat só para ver se eu recupero, né? Às vezes o chat vai sumindo aqui e a gente perde os comentários, né? Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Beleza. Beleza. Ó, a assiduidade no estudo tem a ver com constância, né? A questão da assiduidade tem a ver com constância. Pessoal, e assim, né? A gente poderia falar de muitas características, muitas qualidades do aprovado em concurso de alto nível. Nós falamos aqui de algumas características psicológicas, né? E tem a característica prática, que é sentar a bunda na cadeira e estudar. Até passar. O concurseiro, ele sabe que ele estuda, o aprovado de hoje, né? Que foi o concurseiro de ontem, ele sabe que ele tem que estudar até passar. Ele tem que estudar até passar. Porque ele decidiu lá atrás isso. Foi ele que decidiu, ninguém decidiu por ele. Foi ele que decidiu. Você tem liberdade de decidir, como eu falei. Você tem liberdade de empreender, de continuar na iniciativa privada. Você tem liberdade de ser servidor público. Você pode escolher. Você é adulto. Você é adulto, você pode escolher. Então, olha só, você escolheu para sua vida isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você escolheu para sua vida isso, dê o seu máximo para alcançar esse objetivo. Foi você que escolheu. Eu digo uma coisa, vale a pena. Eu falei da minha trajetória aqui no aquecimento já, né? Que eu comecei a estudar para concurso em 2010. Eu terminei a minha trajetória concurseira em 2018. 8 anos na trajetória total. Lógico, eu fui passando ali alguns concursos antes, né? Passei em concurso em 2012, passei em concurso em 13, 14, 15, depois passei em 18. Né? Beleza? Então, foram 8 anos. Se tivessem sido 16 anos, se eu estivesse estudando até hoje, ainda assim valeria a pena. Se eu estivesse estudando até hoje, ainda assim valeria a pena. Porque onde é, na iniciativa privada, que você consegue remuneração de auditor, normalmente, né? Onde é que você consegue isso? Com esse prazo. Porque você vê aí, gente, trabalha 20, 30, 35 anos na empresa e não consegue remuneração desse nível. Então, assim, se eu tivesse dobrado o tempo, tá valendo. Tá valendo. O JP tá perguntando sobre coisas específicas ali de concurso. JP, não lembro, tá, JP? Sobre SS Salvador, se era formação específica. Não lembro. Aí você tem que fazer um... Eu vou te dizer uma ferramenta muito legal para você descobrir isso aí, cara. Se chama Google. Você vai lá no Google, digita ISS Salvador, edital 2014. Se eu não me engano, foi 2014. Aí você vai lá no edital e olha lá como é que era a formação. Né? Aí você consegue descobrir isso aí facinho. Não lembro, só tem coisa que eu não lembro de cabeça não, né? Principalmente coisa assim específica de concurso, né? A gente lida com concurso todo dia. Não tem como a gente lembrar todas as nuances não, tá? Beleza? Mas o Google ajuda, cara. O Google ajuda bastante. Se a gente não sabe, o Google sabe, né? O Google, ele acha as coisas igual a mãe da gente, né? Você vai, procura na gaveta, procura em todo canto, não acha, mãe, não acho minha camisa, não acho minha chinela, não acho minha chave. A mãe vai lá e diz, e se aqui fosse uma cobra? Não ia te picar não? Não ia te morder não? Então o Google é igual a mãe, né? Beleza? Então, pessoal, assim, coloquem na cabeça de vocês. Vocês estão entrando num jogo que vale muito a pena, isso aí não tem dúvida.
para quem quer segui-lo, mas que existe um processo doloroso, digamos assim, no caminho. Porque não é legal, né, pessoal? Ninguém quer sentar e ficar estudando, né? Quais são os direitos e garantias individuais e coletivos. Ninguém quer sentar e ficar estudando, né? Os verbos transitivos diretos e indiretos. Ninguém quer sentar, ninguém sonhou isso para a vida, né? Ficar lá estudando quais são as formas normais de TI. Ninguém está lá sabendo, querendo saber como é que estrutura uma DRE, um balanço patrimonial. Isso não é a coisa mais deliciosa do mundo, não. É melhor assistir o filme do Pelé, né? Já diria o Chaves. É melhor assistir o filme do Pelé. Só que você tem que entender uma coisa, coloque na cabeça. Isso faz parte do processo que vai te levar ao resultado. É um processo que vai te levar ao resultado. Então, encare aquilo olhando para o resultado. É igual, como eu falei para vocês na analogia, é igual o investidor buy and hold. O investidor buy and hold, ele está lá aportando todo mês, está botando dinheiro todo mês nas ações, e ele não vê muito resultado no começo, não. Ele não vê muito resultado, não. Só que ele sabe que daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai ter um patrimônio que vai poder simplesmente dizer assim para ele, ó, filhão, filhona, se tu não quiser mais trabalhar, eu banco as tuas contas. Então ele foca no resultado. No investidor buy and hold, ele foca no resultado. O day trade não, ele fica ali desesperado todo dia, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Então o concurso é a mesma coisa. Seja o concurseiro buy and hold. Compre a sua ideia de aprovação e vá lá fazendo. Mesmo que o resultado pareça que não vem. O resultado às vezes parece que não vem, não. Professor, fui lá, fiz uma prova, achei até que fui bem. Aí depois fiz outra prova, parece que eu fui pior. Tá igual aquele meme, né? Tava bom, parece que não tava muito bom, mas agora parece que piorou. Pode acontecer no meio do caminho. Cada prova é uma prova. Assim como você está resolvendo questões também, da mesma forma em casa. Às vezes você faz, ó, e tá lá, resolveu a bateria de questões, aí você fez 80%. Na outra bateria você fez só 50%. Aí você fica doidão. O que aconteceu, meu Deus? Eu estudei mais e estou emburrecendo? Não, é porque às vezes aquelas questões que você resolveu estavam num nível maior realmente. Ou você estava num nível de concentração mais baixo e acabou errando mais. Né? Beleza? E, para fechar, né, em relação à mentalidade do aprovado, ele foca naquilo que importa. O que é que importa para ser aprovado? Não é acertar as questões de prova? Então ele foca em acertar a questão de prova. E para acertar a questão de prova, ele vai ter que fazer a sua base teórica pelo melhor material possível. Ele vai ter que treinar muitas questões e resolver 3 milhões de questões. Professor, quantas questões eu tenho que resolver? Não importa. Você vai resolver o máximo que você puder, desde que você não esteja simplesmente pulando questão. Inclusive, é importante eu ter falado nisso, que eu lembrei de um ponto importante aqui da mentalidade do aprovado, né? O aprovado, meu povo, ele não está preocupado com o que o concorrente dele está fazendo, não. Ele está preocupado com o que o concorrente dele está fazendo. Ele colocou na cabeça que ele vai passar e pronto. Ele está preocupado em como que ele pode melhorar cada dia. Como é que eu posso melhorar no outro dia? Ah, eu resolvi aqui a bateria de questões de direito administrativo e, poxa, eu percebi que eu estou errando muita questão de licitação. Então eu vou ter que dar uma reforçada na teoria da licitação, porque eu estou errando mais. Eu vou ter que montar aqui uma estratégia de revisão de licitação, porque eu estou errando muito a questão disso. E pode ser ali o diferencial da minha aprovação ou não. Ah, eu estou lá, ó, tá faltando um pouquinho para eu ser aprovado, tal. E aquele pouquinho às vezes está num tema que você não está dando tanta atenção. É o caso de NFE e FD, por exemplo, como a Beatriz falou ontem, que foi, né, revolucionário ali no estudo dela. Então, às vezes, se você já está no muito alto nível, às vezes é um detalhe que está faltando, né? Às vezes é um detalhe, é uma questão, duas, é um tema que você não está dando atenção que era para ter dado, ou era para estar dando. Entende? Então, você não se preocupa. Você não se preocupa com o número de concorrentes, número de inscritos, né? Número de concorrentes, não, número de inscritos. Você não se preocupa com esse tipo de coisa. Você não tem controle.
O concurseiro, o aprovado, ele tem a mentalidade de que ele foca naquilo que ele tem controle e esquece o que ele não tem controle. O que é que você não tem controle? Quando é que vai ser sua prova? Quantas pessoas vão se inscrever? Como é que está o nível da galera? Nota de corte? Você não tem controle de nada disso. E eu vejo muita gente perdendo um tempão com isso. Toda hora, quando eu abro uma caixinha de perguntas, sempre tem uma pergunta. Professor, quando acha que será a prova tal? Quando é que você acha que vai sair o edital da Cefaz Mato Grosso? Não sei e não importa você saber. Esse é o detalhe. Vamos lá, corrigindo. Não é que não importa exatamente você saber. É que o meu chute não vale de nada. Não é porque eu sou professor que o meu chute vai valer de alguma coisa, não. Nem quem está lá no órgão não sabe. Faz tempo que a galera está tentando, por exemplo, fazer Mato Grosso. Faz tempo que a galera teve comissão, mudou comissão, não sei o que lá. Receita Federal, né, que estava esperando um tempão. Já estamos entrando no final do prazo da autorização, para eles publicarem o edital. Agora vai sair, né? Novembro, dezembro vai ter que sair. Mas, quanto tempo que eles estão tentando? Então imagina aí, se o cara tá desde 2014 caindo na onda das notícias bombásticas de que o edital sai no próximo mês. O cara tá maluco, né? Então não adianta vocês ficar pedindo previsão. Ah, quando é que é a prova tal? Quando é que é... Cara... relevância zero ou quase zero, né? Tende a zero essa relevância de saber essa informação chutada, né? Se é uma informação concreta, por exemplo, Receita Federal, a gente tem um projeto básico. No projeto básico da Receita Federal existe uma estimativa de datas. Então, se no projeto básico existe uma estimativa de datas, há uma data prevista, há uma data estimada da prova e do edital e da prova. Beleza, isso é uma informação concreta. O que é que você faz com essa informação? Você olha para a informação e pensa o seguinte: poxa, nesse prazo aqui, eu consigo ir para cima da receita. Ou não, eu não consigo ir para cima da receita. Pode ser um fator de decisão para você escolher focar na receita ou continuar focando nos físicos estaduais da vida, por exemplo. Isso pode determinar. Agora, chutar quando é que vai sair Cefaz Mato Grosso, o edital, quando é que vai ser a prova, irrelevante. E é engraçado que tem gente que pergunta para mim e pergunta para mais 5, 6 professores. A mesma pergunta. Quando é que vai sair a prova tal? Quando é que vai sair? Não importa. Porque não está no nosso controle e ninguém tem como saber. Nem quem está lá no órgão sabe. E assim, é pouco relevante. Eu dei o caminho das pedras para vocês na aula de quais matérias você precisa estudar, né? É aquilo que você tem que fazer enquanto não sai seu edital. Saiu o teu edital, né? Não teu exatamente, mas saiu o edital, aí você vai avaliar, poxa, esse aqui eu vou para cima. Aí você vira a chave do estudo de pré-edital para um estudo de pós-edital e foca naquela prova. É assim que eu recomendo, tá? Tem gente que recomenda diferente, aí se você quer seguir outra filosofia, beleza. Mas eu tô dando a minha recomendação e foi o que eu fiz. Eu estudei um ano ali para a área fiscal, né? Fora os outros anos que eu estudei, logicamente, que foram todos fundamentais para isso. E quando saiu Santa Catarina, eu decidi, vai ser esse que eu vou para cima. Sabia se eu ia passar? Não. Entenda uma coisa. Você não escolhe o concurso que você vai passar. Professor, agora eu me senti, agora eu me doí. Tô aqui para jogar real, tô aqui para passar a mão na cabeça de marmanjo ou de marmanja. Tô aqui para jogar real. Se vocês querem ilusão, aí vocês vão lá nas notícias dos cursinhos, porque lá eles gostam de iludir bastante, né? Você não escolhe. Não é porque você vai estudar para a Receita Federal agora, ou você está estudando já em outro nível, que você vai passar, não. A gente torce para que você passe. Mas pode ser que você não passe. Então entenda uma coisa. Você escolhe a área que você vai estudar. Mas você não escolhe o concurso que você vai ser aprovado. Bom seria se assim fosse, né? O concurso que te escolhe. Só que para o concurso te escolher, você tem que estar bem preparado para aquela prova.
Então você vai estudar para a área, fazendo as provas. Foi o que a Beatriz falou ontem na nossa live. Beatriz falou ontem. A Beatriz estava estudando para a Cefaz Ceará, passou na Cefaz Ceará em segundo lugar, e passou na Cefaz Espírito Santo também, sem estudar para a Cefaz Espírito Santo, porque ela estava estudando para a área, fazendo uma base boa da área. Passou em 5 fiscos a Beatriz. Em 5 fiscos. Ela estudou para a área. E aí alguns fiscos escolheram ela. Eu quero essa menina aqui, ó. Ei, eu quero essa menina aqui. Por quê? Porque ela tinha condição de fazer as provas que foram propostas. Então, repita comigo. Você não escolhe o concurso. O concurso te escolhe. Você escolhe a área. Você escolhe estudar. Então você tem que estar preparado para a reprovação. E eu já falei que era a última, mas a última, na verdade, característica do aprovado se chama antifragilidade. O que é antifragilidade, professor? Alguém sabe aí o que é antifragilidade? Coloca para mim no chat o que é antifragilidade. O que é uma pessoa ser antifrágil? O que é uma pessoa ser antifrágil? O que é o cara ou a cara ser antifrágil? E essa é uma característica importante do aprovado de hoje, do concurseiro de ontem. O que é uma pessoa ser antifrágil? Não vale, aí não vale, viu, o JP, usar o Google, né? Agora tem que ser no chute aí. Aí não vale usar o Google agora para pesquisar em tempo real e trazer a resposta. Mas diz aí, o que é que você acha que é antifrágil? O que é que você acha que é antifrágil? Pessoal, durante durante muito tempo, a gente já ouviu falar no adjetivo da resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de ser derrubado e levantar. Então é a capacidade de ser reprovado e continuar. Isso é a resiliência, né? Isso é a resiliência. Você reprova e continua, reprova e continua, reprova e continua. Só que o aprovado ele não é resiliente só. Ele é antifrágil. O que é o cara antifrágil ou a cara antifrágil? O cara ou a cara antifrágil é o cara que ele cai e ele levanta. Só que ele levanta melhor do que quando ele caiu. Ele levanta melhor do que quando ele caiu. Então o antifrágil é você sofrer uma situação e quando você retorna daquela situação, você retorna mais forte. Você retorna melhor. E aí onde é que a gente pode ver o exemplo disso? Cara, você reprovou uma prova, o que é que você vai fazer? O aprovado de hoje, quando ele reprovou uma prova, ele vai fazer um diagnóstico. No outro dia, nos 2, 3 próximos dias, ele vai pegar aquela prova e ele vai fazer um diagnóstico. Onde é que ele pode melhorar? E aí dali ele vai sair mais forte. Dali ele vai ser mais forte. Então ele vai lá para a prova, por exemplo, fiscal, que ele levou uma chibatada grande, que ele foi derrubado, que ele levou uma voadora com os 2 pés, que ele levou um Hadouken. Ele vai olhar para a prova e vai dizer, poxa, contabilidade tá ruim para mim, né? Contabilidade tinha 20 questões, eu acertei 7. Sendo que contabilidade, o normal é fazer 80, 90, 95% da prova. E eu acertei 7. Vamos dar um exemplo. Então o que é que aquele cidadão vai fazer se ele é antifrágil? Ele, beleza, contabilidade me derrubou, não foi? Essa desgramada. Então contabilidade te prepara. Te prepara, contabilidade. Porque eu vou pra cima de ti agora. Eu vou pra cima de ti agora. Vai ser você que eu vou atacar. Vai ser você que eu vou atacar. E aí ele pega e procura a solução para resolver a contabilidade. Procura a solução para resolver a contabilidade. O cara antifrágil é o cara que chega num momento agora, poxa, você faz Pernambuco da vida, TI grande. Você faz Amapá, TI gigante. O cara não tinha estudado TI no pré-edital. Ele foi lá, tentou fazer a prova e viu que não deu. O que o cara antifrágil faz? Ele olha, poxa, onde foi que eu errei? Ah, não estudei TI no pré-edital, né? E aí não deu.
Pode dar? Pode dar, beleza. Mas não, aquele cara vai fazer um diagnóstico e ele vai ver, não, foi por isso. Eu precisava de mais uns pontos aqui em TI e eu só conseguiria esses pontos se eu tivesse estudado no pré-edital. O que ele vai fazer para o próximo? Ele vai incluir TI no ciclo de estudo dele no pré-edital. E vai pegar o melhor material de TI do mercado, que, modéstia à parte, é o do professor Ramon Souza. Você pode confirmar com seus próprios olhos. Eu te desafio. Professor, eu não entendo TI. Eu te desafio a me mandar um direct. Eu te desafio a me mandar um direct pedindo a aula gratuita, a aula demonstrativa. Eu vou te mandar o link da aula demonstrativa. Tu vai assistir alguns vídeos, não precisa nem assistir a aula toda, que a aula é grande, são 18 horas de aula, só para você ter ideia. Você vai assistir alguns vídeos da aula demonstrativa, você vai comentar lá no YouTube dizendo se você aprendeu ou não, se você melhorou o aprendizado ou não. Se você não aprendeu, não está melhorando, não tá ajudando em nada, beleza. Então talvez realmente não seja para você. Mas não é isso que a gente tem visto por aqui. Quem tem visto a aula as nossas aulas tem até se apaixonado por TI, por incrível que pareça. A galera tem começado a gostar de TI. Por incrível que pareça. Né? Então eu te desafio a fazer isso. Manda o pedido aí no direct, te mando a aula, tu vai assistir. Agora tem que assistir, né? Não é só olhar assim por cima, não. Assiste a aula direitinho, bonitinho, separa umas horinhas de tempo e vê. Poxa, professor, realmente o bagulho é diferenciado. Tô entendendo esse negócio aqui. Coisa que eu não entendi de jeito nenhum, não sei nem o que é. Então, um desafio legal é pra você, né? Beleza? Ou, né? Depois aí, quando o vídeo ficar gravado, eu vou deixar o link aí também no vídeo dessa aula gratuita para quem quiser assistir e topar esse desafio. Só que tem que cumprir o desafio, né? Assiste e comenta no vídeo lá da aula que você assistiu. Comenta no vídeo da aula que você assistiu. Ou então depois vem aqui e me manda um direct no Instagram dizendo se serviu ou não serviu. Tem que testar a ferramenta para ver se é isso que está faltando para você. Pessoal, eu acho que falamos vários pontos importantes, né? Vários pontos importantes. Eu acho que já deu aí para dar uma abertura na mente de vocês. E aí à noite, às 8 da noite, a gente vai sextar, né? Vai sextar com mais uma aulinha, com mais uma live. Quando devo começar a fazer provas? Eu vou dar minha opinião quando em que momento você começa a ir lá, pegar o ônibus, pegar o avião e fazer as provas de concurso fiscal, de concurso de controle. Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida? O que acharam aí da nossa live de agora? Algumas lives aqui, né, vão ser choque de realidade sempre, né? Tem muita gente nova chegando, inclusive. Muito bem-vindos, né? E algumas coisas aqui vão ser choque de realidade, como eu disse. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de marmanja, não. Estou aqui para dizer para vocês como é que funciona o negócio. Afinal, estamos falando de concursos que pagam 20, 25, 30 mil reais. Então, não posso dizer para vocês que vai ser uma jornada exatamente fácil, não. A gente está aqui para facilitar o máximo que dá, mas vocês têm que ter ciências, como adultos, que o processo pode ser longo, mas é um processo que vale muito a pena. Meu povo, muito obrigado. Até a noite. Vamos embora. Vamos com tudo. Rumo à aprovação.